Aleluia, bom dia, graça e paz. Hoje é 3 de junho. E aí, você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, faz comentários, interage, vamos fazer chegar a outras pessoas. Eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Por que a humanidade precisava de um Salvador? E por que as pessoas fazem coisas ruins, praticam maldade, até coisas que fazem mal a elas mesmas? E o que é necessário para que alguém não se perca, não vá para o inferno? Você sabe responder essas perguntas? Então fica aí, que depois da vinheta tem mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, hoje com o tema Uma Nova Natureza. Fica aí. Glória a Deus, bom dia. Uma nova natureza é o nosso tema hoje. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 é o nosso texto base. Eu vou ler aqui, diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. ênfase no versículo 4 que diz: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, preste atenção, a ênfase aqui, participantes. Algumas versões diz co-participante, a expressão co quer dizer juntamente, né? Co-participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A ênfase que eu quero dar é co-participantes da natureza divina. O nosso tema é uma nova natureza, e as perguntas que nós fizemos aqui antes da vinheta, elas são respondidas por essa revelação da realidade da nova criação, que não tem a ver com a igreja em si, não tem a ver com essa ou com aquela religião em si, tem a ver com o homem que perdeu a natureza de Deus quando Adão, seu cabeça de raça, foi destituído da posição de filho, e ele gerou pessoas segundo a sua espécie, ou seja, pessoas também caídas, pessoas também separadas de Deus. E eu perguntei aqui, por que a humanidade precisava de um Salvador? Exatamente porque o texto diz que em Adão todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. A segunda pergunta foi: por que pessoas fazem coisas ruins, mesmo sendo coisas que prejudicam elas mesmas? Nós aprendemos no contexto da religião que as pessoas vão para o inferno, que é a nossa terceira pergunta. O que é necessário para uma pessoa, para que uma pessoa não se perca ou que ela não vá para o inferno? A segunda pergunta e a terceira, elas são respondidas numa só. Porque as pessoas fazem coisas ruins e o que fazer para elas não irem para o inferno? Eu dizia, nós aprendemos no contexto da religião que as pessoas vão para o inferno em função das coisas que elas fazem, mas é exatamente o contrário. As pessoas fazem coisas ruins e até coisas que prejudicam elas mesmas por causa da natureza dela caída, por causa de elas terem herdado uma natureza caída. Então, eu quero ler um texto com você aqui, mais um, que é Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz assim: anteriormente todos nós quem? Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, a partir de Adão. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza. O nosso tema é uma nova natureza. Nós estamos explicando aqui por que as pessoas fazem coisas erradas e por que elas estão destinadas ao inferno, como a Bíblia diz, destituídos estão da glória de Deus, e o que é necessário para que a pessoa seja tirada desse destino eterno, separado de Deus. O texto termina dizendo: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que predestinou o homem ao inferno não é o que ele faz, é ele ter perdido a natureza em Adão, a natureza de Deus em Adão. Por isso a necessidade de nascer de novo. Para quê? Para que receba uma nova natureza, como nós lemos aqui, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina, co-participantes da natureza divina. Então entenda isso. Paulo diz aqui aos Efésios: éramos por natureza merecedores da ira. Isso quer dizer, independente de qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, nós estávamos destinados ao inferno. Nós quem? A Bíblia diz que todos, depois de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é claro que eu não estou aqui fazendo apologia a você se comportar errado ou você pecar, não. O que eu estou dizendo é colocando as coisas em ordem. O homem peca, faz coisas erradas, coisas ruins até para a sua própria vida, por causa da natureza, e não o contrário, né? O homem não é perdido por causa das coisas que faz, ele faz porque é perdido, porque a sua natureza já estava destinada à ira, e Deus enviou Jesus, exatamente como nós vimos no devocional
passado para nos alcançar aqui e para nos dar uma nova natureza, para nos fazer co-participantes da natureza divina. Então, quando você se tornou filho de Deus, de acordo com o primeiro capítulo de João, versículos 11 e 12, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feitos filho de Deus é um poder que nós recebemos a partir, ou como consequência de ter recebido Jesus, é o que esse texto diz. E aqui eu quero dizer para você, quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, por ter recebido Jesus, Deus transmitiu a nós a sua natureza. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É isso que a Bíblia chama de recriação, de ser nova criatura, porque o problema do homem era uma natureza caída, era uma natureza morta. Então Deus nos fez co-participantes da natureza divina, ou seja, nós somos recriados no nosso espírito, e hoje nós podemos sim pecar, nós podemos errar e pode até se perder, mas por decisão, por escolha, porque na nossa natureza nós temos as condições de fazer o que é certo. Na nossa natureza nós temos a inclinação para seguir os impulsos do Espírito, da palavra, enfim, para seguirmos o caminho da salvação. Recebemos a vida de Deus, a vida eterna, essa vida, natureza, existência e substância de Deus, Ele transformou imediatamente quando nós recebemos o nosso espírito caído num espírito vivo. Como a Bíblia diz, nós passamos da morte para a vida. Nosso primeiro devocional aqui, o devocional passado, foi que Jesus veio para nos dar vida. E agora nós estamos destrinchando isso, falando que Ele nos deu uma nova natureza, que mudou o nosso destino eterno. E isso nos fez com que a gente saísse da condição de escravo para a condição de filhos, como diz em 1 João 3,14, que nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Então, quando nós recebemos a vida eterna, que é a natureza de Deus, substituindo a natureza adâmica, a natureza caída, que nos conduzia ao que era errado, ao que era pecaminoso. A vida tomou o lugar da morte. E a vida de Deus, agora ela pode fluir como uma fonte de dentro para fora, porque 2 Coríntios 5,17 diz: as coisas velhas já passaram para aqueles que estão em Cristo. Tudo se fez novo. Você tem uma nova natureza. Você é co-participante da natureza divina. A natureza de Deus habita em mim e em você a partir do momento que nós nascemos de novo. O caráter de Deus pode ser desenvolvido e transmitido de dentro para fora, a partir de cada pessoa que recebeu Jesus, que recebeu a natureza de Deus, a vida Zoe, a própria vida de Deus, ministrando no nosso espírito, sendo desenvolvida. Deixa eu confessar a palavra com você, para esse devocional não ficar muito grande. Eu vou ler aqui, quero que você repita, diga assim: a vida de Deus e a sua natureza estão em mim. A capacidade e a sabedoria divina estão em mim. Não fracassarei jamais, pois Deus é o vencedor. Não fracassarei jamais, pois Deus é o vencedor e eu sou co-participante da natureza divina. Amém? Você foi abençoado? Compartilha aí, faça comentários, pratique essas verdades. Eu espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.